Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Igreja Açores, da Diocese de Angra. Nesta edição vamos conversar com Vitória Furtado, do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Mas ainda antes do espaço de entrevista, vamos à informação da Diocese. Decorreu no passado dia 14, em Angra, a reunião da equipa da Vigararia para a Formação Episcopal, que delineou um itinerário formativo a curto prazo. O Vigário Episcopal para a Formação, cônego Ângelo Valadão, adianta os primeiros temas a serem refletidos pelas escolas de formação cristã nas ouvidorias. Vão ser enviados 3 temas de reflexão para os conselhos pastorais de paróquia e conselhos pastorais de ouvidoria sobre 3 temáticas conciliares. A Igreja Povo de Deus será um primeiro tema, um segundo tema será a Igreja Corpo de Cristo e o terceiro tema será a Igreja Templo do Espírito Santo. O clero também terá formação constante e já tem 8 temas para reflexão. Vai ser enviado para as várias ouvidorias. Também 8 temas sobre a necessidade da formação contínua dos presbíteros. Esses temas já estão organizados pelo reitor do seminário, o cônego Dr. Hélder Miranda, e eu é que estou a organizar estes 3 temas para a formação dos leigos, digamos assim, que constituem os conselhos pastorais de paróquia e de ouvidoria, e depois, se quiserem convidar mais leigos a participarem nesses encontros, depois seria proveitoso. Digamos, este ano não é assim um plano muito ambicioso, mas eu creio que há, digamos, é uma espécie de rampa de lançamento, não é? O Instituto Católico de Cultura também começa a dar passos conjuntos com a Vigararia para a Formação, de forma a potenciar a formação superior em parceria com a Universidade Católica em regime de e-learning. Já estão fechadas as inscrições para o primeiro Congresso Diocesano dos Jovens. 170 participantes de 7 ilhas da região. É um número bastante satisfatório, garante Luís Toste, do Serviço da Pastoral Juvenil e que também é secretário-geral do Congresso. O responsável garante que este é um congresso muito eclético. Será um congresso que será muito diversificado. Teremos, obviamente, um momento de acolhimento na quinta-feira à noite. Na sexta-feira será um dia por excelência de trabalho. Será o dia de jovens realmente trabalhar com os jovens e ver que propostas efetivamente querem apresentar. Vamos ter a parte espiritual à noite com a participação da vigília e depois na manhã seguinte também, obviamente, na ordenação sacerdotal na povoação, o que nos vai permitir também um pouco viajar pela ilha e não podemos dizer que não seja agradável, que não seja interessante, sobretudo para os jovens das outras ilhas. Depois vamos ter na Vila Franca alguns workshops em que vamos fazer uma junção e aqui sim vamos ter tudo ao mesmo tempo. A parte espiritual e vamos, se me permite a expressão, até que os jovens, fazer com que os jovens ponham a mão na massa e trabalhem com quem está a orientar os workshops. Será muito interessante. E depois iremos continuar, teremos um concerto de oração e aqui aliamos novamente a parte espiritual, também obviamente uma parte lúdica, não deixa de ser um concerto, e também no domingo novamente voltamos aos nossos trabalhos, à missa de encerramento e um almoço convívio com todos os jovens. Um congresso que só não contará com jovens das Ilhas do Corvo e São Jorge. Cerca de 200 jovens açorianos responderam ao questionário que esteve disponível online em jeito de auscultação. Apesar de tudo, os jovens identificam-se com alguns movimentos. Há aqui, de certa forma, também algum receio no compromisso, mas, por outro lado, também, se calhar, aqui alguns movimentos ou algum tipo de iniciativas poderá ser mais, que poderá dizer mais aos jovens, com que os jovens se identificam mais. E é exatamente perceber que iniciativas ou que movimentos são estes que os jovens querem para caminhar em diocese que nós podemos identificar. Esta apresentação dos resultados, pelo menos uma apresentação mais geral, nós iremos fazer na sexta-feira,
durante os trabalhos, e é a partir destes dados também que pretendemos que os jovens reflitam. Afinal, este trabalho todo de escuta tem este propósito, depois de trabalharmos e também refletirmos um pouco mais que propostas concretas vão sair daqui. Não queremos só palavras bonitas, mas queremos opções de vida, queremos orientações, desafios que eles próprios querem comprometer. É isso que queremos, algo concreto. O primeiro Congresso Diocesano dos Jovens decorre entre 28 de junho a 1 de julho, em São Miguel, e tem por objetivo incentivar os jovens a formar uma igreja nas diferenças de cada ilha. Sob a premissa 9 igual a 1, 9 ilhas, mas uma única e mesma igreja. A Casa do Romeiro, na Lagoa, tem agora um vizinho mural pintado por jovens da Escola Secundária da Lagoa. A iniciativa contou com a ajuda da Câmara Municipal e a escola local. Uma parceria que não é nova, garante o padre Nuno Maiato, diretor espiritual do Movimento de Romeiros de São Miguel. Estabeleceu-se de novo uma parceria com a Escola Secundária da Lagoa, através dos seus alunos, de uma turma em concreto, com a ajuda do professor, desenvolverem este trabalho. Já não é a primeira vez que isto acontece na Casa do Romeiro. O próprio painel de azulejos que identifica a casa também foi executado por uma aluna, e no interior da casa os manequins que estão na exposição principal também foram feitos por alunos da Escola Secundária de Lagoa. O mural pintado gradualmente em algumas horas semanais do calendário escolar, mas que já é um chamariz de locais e turistas. É um mural simples, onde há a silhueta de parte de um rancho de romeiros. As cores predominantes são o branco e o azul, as mesmas cores que estão na fachada da Casa do Romeiro, e está de facto uma pintura bastante atrativa, com uma linguagem simples, mas que tem chamado a atenção de várias pessoas. Paróquia, escola secundária e município, unidos num projeto executado em algumas semanas na fachada de uma casa recuperada, anexa à Casa do Romeiro. – 24 de junho é dia de São João, um dia comemorado por todo o país. Na Diocese não é exceção. Celebrado por ser o santo protetor dos casados e dos doentes, este foi o santo que batizou Jesus. São João tem ainda a particularidade de ser a par de Jesus e Maria, um santo celebrado no seu nascimento e que em Vila Franca do Campo será celebrado com muita alegria. Garante o padre José Borges, ouvidor de Vila Franca do Campo. Existe uma capela aqui dedicada a São João, uma capela segundo a história, reza a história, não caiu quando foi do terremoto de 1522, e o que é engraçado é que nesta simbiose de natureza, espiritualidade e festejos, nós podemos ver que no solstício de verão, em relação a Jesus Cristo, a Igreja no calendário litúrgico celebra 3 nascimentos. Jesus Cristo no Natal, São João agora no verão e o nascimento de Nossa Senhora. Portanto, esse tripé na espiritualidade no calendário litúrgico faz toda a diferença, porque quando nós celebramos o solstício de verão, os dias começam a diminuir, atingem o seu pico e começam a diminuir até o Natal. Depois, com Jesus, começam a crescer até São João. Como diz o Evangelho, é preciso que ele cresça e eu diminua, colocado na boca de São João, a dizer que Jesus é o máximo. E é isto que nós começamos a celebrar em São João. Imagina a alegria, na festa, no encontro, nas praias, na natureza, na beleza daquilo que o ser humano tem de bom, de belo e de santo. Na Ilha das Flores, o São João começou na zona da Ribeira de Barqueiros. Lília Silva, dirigente do Corpo Nacional de Escutas, explica como se assinala o dia na Ilha do Grupo Ocidental numa estrutura inacabada. Principalmente o São João é assinalado com uma missa. Há muitos anos atrás era feita uma missa campal que 2 grupos desportivos iniciaram a atividade para angriarem fundos para as suas atividades ao longo do ano e em Santa Cruz começaram a comemorar
dessa forma, convidando também outros grupos desportivos de outras ilhas para cá virem na altura, faziam um torneio, vinham também a parte profana, grupos para fazer a animação musical, mas inicialmente o São João era vivenciado na zona da Ribeira de Barqueiros, onde se iniciou a construção daquilo que seria a Igreja de São João. No entanto, não foi concluída essa construção, ainda lá restam vestígios, as paredes da mesma, e atualmente é lá feita a celebração do São João com a parte também de tasca, sardinhada e missa na zona do Império, pertencente a essa zona. Em Angra, São João será assinalado com as celebrações habituais. O ouvidor de Angra, cônego Ricardo Henriques, diz que esta é uma festa de caráter humano e relaciona a sua alegria com o núcleo familiar onde nasceu São João Batista. Aqui no caso de São João, celebra-se não o seu martírio, porque isso é em agosto, mas agora em junho celebra-se o seu nascimento para este mundo. Eu penso que isto está muito associado também à alegria que o seu nascimento gerou, não é? Porque João também nasce num contexto familiar em que os pais já eram de idade avançada, portanto há uma grande alegria naquela casa pelo seu nascimento. De alguma forma a Bíblia dá a entender que aqui se tratou também, digamos assim, da ação de Deus que tornou aquele casal fecundo para poder ter João, e isso foi motivo de grande alegria. Esta ideia da alegria, da vivência da alegria associada ao nascimento de São João Batista, transporta-se depois para um convívio entre as pessoas e para tudo aquilo que gira à volta das São Joaninhas, que têm evoluído bastante. A vigília na noite de sábado acontece nas diversas paróquias, como é habitual, e a celebração este domingo é presidida pelo Vigário-Geral, cônego Hélder Mendes, às 11, e presidida pelo Bispo Dom João Lavrador pelas 18, ambas na Sé Catedral. A Associação Amigos da Terra Santa dos Açores, com pouco mais de um ano de existência, prepara-se para organizar, pelo segundo ano consecutivo, o Bazar Solidário no âmbito das festas sanjoaninas. A associação foi aprovada em fevereiro de 2017 e já conta com 60 associados. O seu presidente, cônego Jacinto Bento, explicou as finalidades da Associação Amigos da Terra Santa. Evangelizar através dos lugares de origem, promover e divulgar a Terra Santa, organizar peregrinações à Terra Santa, promover e realizar encontros para alimentarem a espiritualidade dos associados através da Terra Santa, sufragar os peregrinos falecidos e angariar fundos para ajudar os cristãos da Terra Santa de Jerusalém através do Patriarcado Latino de Jerusalém. Os cristãos da Terra Santa são apenas 2% e não podemos deixar que eles se extingam, porque senão a Terra Santa ficam apenas pedras mortas e não interessa que a Terra Santa seja apenas um museu. A Terra Santa interessa que sejam pedras vivas e que haja vida, e quando nós vamos lá em peregrinação, eles dão-nos testemunho a nós pela sua vocação. Os associados colaboram na angariação de objetos para o bazar, mas também muitos outros cristãos colaboraram no último ano. O presidente da associação apela à participação de todos, até porque há muito para ajudar a manter. Tem uma comunidade realmente muito pequena, mas muito viva, e as paróquias têm escolas e têm universidades e têm, digamos, muitos edifícios, e é preciso manter tudo isto, e por isso mesmo tem que ser através dos cristãos de todo o mundo. Sei que estes amigos da Terra Santa são uma espécie de gota de água no meio do oceano para tantas necessidades e carências que há na Terra Santa. Quem vai lá, como eu, é que vê tantas necessidades, e por isso é um esforço, é uma ajuda, é uma pequena migalha, é uma colaboração. O Bazar Solidário estará aberto durante todas as festas numa barraquinha cedida pelo município e que estará estacionada no Largo Prior do Crato.
No último ano, a receita de cerca de 1.000 euros foi entregue ao Patriarcado Latino de Jerusalém para ajudar os refugiados do Iraque. E a nossa convidada desta edição do Igreja Açores, Vitória Furtado, ela que é diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Antes de mais, boa tarde, obrigada por estar connosco neste espaço de rádio. Vamos fazer uma espécie de balanço deste ano pastoral, com atenções mais uma vez centradas na pastoral social, para além da pastoral juvenil, claro. Antes de mais, boa tarde, Vitória, obrigada por estar connosco. Qual é o resumo que faz deste primeiro ano enquanto responsável por este serviço diocesano? Boa tarde, Tatiana. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para partilhar a nossa experiência ao longo deste ano. Parece-me que foi um ano sereno. Conseguimos alguns avanços em duas áreas em particular, designadamente na área das dependências e ao nível das pessoas em situação de sem-abrigo. E eu, como já colaboro com o Serviço Diocesano desde 2012 e tenho estado envolvida em todas as iniciativas que foram realizadas desde então, notei que este ano em particular insistiu algum empenho maior por parte de alguns párocos em nos contatarem e em colaborarem diretamente com o Serviço Diocesano da Pastoral Social, na realização, nomeadamente, de algumas iniciativas mais concretas. Isso foi extremamente importante também para nós, porque ao recebermos esse feedback e ao invés de estarmos centrados só no plano pastoral, também fomos correspondendo às iniciativas e fomos tentando corresponder às necessidades mais emergentes das próprias ouvidorias. Ao nível da dependência, realizamos, mesmo sob sugestão da ouvidoria das capelas, uma reunião em parceria com a Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, e a própria Câmara Municipal de Ponta Delgada também esteve presente, e juntamos diversos responsáveis locais da Diocese que se encontraram neste momento, na sequência desta reunião, encontram-se a delinear uma estratégia de combate ao nível das dependências, o que para nós foi muito importante de perceber que deste encontro resultou de facto uma iniciativa concreta de um olhar mais próximo sobre aquela realidade desta ouvidoria. A ouvidoria de Vila Franca do Campo, por sua vez, também solicitou a nossa colaboração e organizamos uma formação intitulada Dependências, Refletir, Prevenir e Agir, que tivemos o privilégio de receber algumas pessoas da área do Alentejo que têm uma vasta experiência na área das dependências, novamente com a participação da Direção Regional de Prevenção e Combate às Dependências, e tivemos a presença de mais de meia centena de pessoas, o que para nós foi extremamente significativo, porque acontecia às vezes nos anos transatos é que por vezes dávamos um mote e organizávamos as iniciativas e por vezes a adesão não era aquela que nós estávamos à espera, o que também desiludia um pouco, e este ano verificamos o oposto. Portanto, o que sentimos então, é como disse, é quando há de facto esta vontade e esta proatividade das ouvidorias e dos próprios párocos, que as probabilidades de sucesso aumentam de facto exponencialmente e as pessoas envolvem-se mais, envolvem-se os voluntários, os paroquianos, os movimentos, os escuteiros, e portanto todos nós ficamos a ganhar, digamos assim. Pelo que nós verificamos dessa experiência, então, no próximo ano pastoral, encorajamos os responsáveis, os ouvidores, os vigários episcopais e os párocos a nos contatarem, porque estamos receptivos a isso, se assim o desejarem, fazendo-nos chegar então as suas propostas, as suas ideias, também de acordo com as suas necessidades e realidades da localidade e do contexto onde se inserem. E, portanto, para nós, mais importante do que lá está, cumprir esta planificação pastoral que nós realizamos no início do ano, foi mesmo colaborar mais diretamente, atendendo às necessidades. No que se refere à área da pobreza, nós fomos convidados a participar em reuniões estratégicas para o desenvolvimento de um plano de ação junto do público-alvo dos sem-abrigo, que também foi uma área muito debatida ao longo deste ano,
Nestas reuniões estratégicas que envolveram a participação do Governo Regional, da própria Câmara Municipal de Ponta Delgada, da PSP, entre outras entidades que trabalham nesta área, sentimos que este trabalho e que estas reuniões articuladas foram essenciais para promover uma estratégia concertada de intervenção junto das pessoas sem abrigo. Portanto, o que importa de facto é contribuir para a dignidade destas pessoas e, ao fim e ao cabo, são pessoas extremamente fragilizadas e que estão realmente no pico, não é, da sua pobreza e fragilidade a vários níveis e, portanto, esta foi uma área muito trabalhada por nós este ano. Portanto, inclusivamente até fomos convidados para participar pela Universidade nas comemorações do Dia Mundial do Serviço Social. Integramos um painel de comunicações que visou discutir essas questões do sem-abrigo e o que concluímos, no fundo, é que há necessidade de se atuar na raiz dos problemas e não só, às vezes, com algumas medidas de intervenção que tapam as situações e camuflam a resolução dos mesmos. Portanto, foram designadamente essas duas áreas em que tivemos uma maior ação este ano. Vitória, qual é o diagnóstico social que se pode fazer dos Açores atualmente? Portanto, é curioso que a Tatiana faça essa pergunta, porque nós, de facto, na sequência de um trabalho que vimos a realizar de 1 ano e meio a 2 anos essa parte, nós conduzimos um estudo na Diocese de Angra. Foi um diagnóstico que teve por base a construção de um questionário adaptado mesmo à realidade das paróquias da Diocese. Um trabalho que foi fruto de um trabalho persistente e que envolveu a colaboração de pessoas voluntárias na área da investigação, portanto, de alguns colaboradores da Universidade dos Açores, que também trabalharam com a minha colaboração e com o meu apoio. E os resultados desse trabalho, portanto, permitiram-nos ter aqui um vislumbre do que é que se passa na Diocese de Angra, a nível da pastoral social. Nós, inclusivamente, apresentamos este trabalho em várias ilhas, nas Flores, na Terceira, no Faial e em São Miguel, e também tivemos a oportunidade de apresentar estes resultados a nível continental no Encontro Nacional da Pastoral Social, em Fátima. E, portanto, o feedback foi muito positivo, recebemos uma excelente aceitação e muitos elogios por esta análise que foi realizada, o que também para nós é importante percebermos que este trabalho foi importante. E o que este diagnóstico nos permitiu foi realmente conhecer a realidade das 9 ilhas, porque preencheram o questionário 85 paróquias, o que corresponde mais ou menos a 16 ouvidorias, e percebemos que esses resultados apontam para 3 grandes áreas, que é o desemprego, a pobreza e as dependências. E o que conseguimos perceber e que é positivo é que a pobreza é a problemática que é mais sinalizada, mas também que é a problemática com mais resposta a nível da Diocese de Angra, ou seja, nós conseguimos nos organizar melhor para responder a situações de pobreza. Também nos conseguimos organizar melhor nas questões do abandono escolar, ou seja, parece que as paróquias também fazem um trabalho interessante junto das famílias a motivar também os jovens e as crianças a de facto não abandonarem a escola e concluírem o máximo possível os seus estudos obrigatórios. Portanto, há outras problemáticas e daquilo que me consigo, de facto, aqui identificar com maior importância, que é a toxicodependência, a delinquência juvenil, e também temos o alcoolismo, os conflitos familiares também foram apontados e a doença mental são as problemáticas sem resposta ou com maior dificuldade de resposta por parte da Diocese de Angra. E, portanto, existem na nossa Diocese, mas nós, em termos de paróquias, temos uma maior dificuldade em responder, porque isso também já existe uma resposta mais especializada e mais técnica. Portanto, o que entendemos também na sequência desse diagnóstico é que há necessidade de nós articularmos também com as entidades competentes para responderem a esses problemas que estão, de facto, a descoberto, e temos que ter um olhar mais atento no que diz respeito às questões de saúde mental, porque a incidência está a aumentar, o número dos casos está a aumentar e ouvimos por vezes falar em suicídios de pessoas muito jovens
na nossa diocese, e também de se reforçar a organização de grupos voluntários para responder a todas essas situações e de articulação também com os profissionais que estão mais, digamos assim, especializados nessas áreas, porque por mais que os movimentos tenham pessoas voluntárias a colaborar, portanto há que enquadrar essas questões todas e essa ação social cristã numa perspectiva também mais técnica, sob orientação de quem sabe. Vitória Furtado, quais são as ilhas que mais preocupam o serviço diocesano e quais são aquelas que mais cooperam com o vosso serviço? Portanto, São Miguel, pela sua maior abrangência geográfica, portanto, é por si só um território-alvo que exige mais alguma atenção. Mas também nas ilhas mais pequenas sentimos que é necessário reforçar a ação social, principalmente nas áreas das dependências e a nível do apoio à saúde mental, porque existem ilhas que estão completamente desprotegidas a este nível e que de facto as pessoas têm que se deslocar para as ilhas maiores, como é a Terceira e São Miguel, e muitas vezes os problemas são vividos de forma muito intensa e de forma isolada por estas famílias, o que causa muito sofrimento e são situações que poderiam ser evitadas se houvesse algum tipo de formação, mesmo uma formação mais informal que fosse realizada aos próprios movimentos da Igreja e aí as pessoas tenham mais algumas competências e bases para poder colaborar a este nível. As ilhas mais cooperantes, portanto, da experiência que tenho vindo, e não centrando só ao longo deste ano, mas desde 2012, sentimos que é, de facto, a Ilha de São Miguel, o Faial e a Terceira, também se calhar porque têm mais recursos e mais pessoas a colaborar. Vitória Furtado, que soluções práticas se consegue vislumbrar para combater o principal flagelo, que é, neste caso, a pobreza, que é a que mais assola os açorianos? Tatiana, esta é uma pergunta muito importante, não é? E gostaria muito de ter esta resposta pronta para lhe dar e uma solução eficaz, não é? Um penso rápido que resolvesse o problema da pobreza era o ideal, mas não há soluções milagrosas e, portanto, mesmo a nível de Portugal continental, e tivemos a oportunidade de realizar vários seminários na área sobre a pobreza e tive a oportunidade de num jantar à mesa falar com o professor Dr. Alfredo Brito da Costa e perguntei-lhe, ao professor, diga-me qual é o projeto a nível nacional que nós temos que combate de forma eficaz a pobreza e que as pessoas realmente saiam da pobreza e superam a sua situação. Ele disse, Vitória, lamento informar, mas não há nenhum programa assim milagroso que se possa recomendar. E eu fiquei um bocadinho desanimada e preocupada com esta situação. Mas, de facto, há muitos bons exemplos e é nisso que temos que nos focar. Temos que ter uma visão otimista, embora não utópica, das situações, mas iniciativas práticas e mais ao nível do Serviço Diocesano poderemos referir que temos participado em reuniões com a Pastoral Social da cidade de Ponta Delgada para colmatar um bocadinho aquela dificuldade que é muitas vezes registar a intervenção que é feita nas paróquias, como é natural, que às vezes não existem recursos nem tempo para isso. Nós construímos um instrumento que permite a sinalização das famílias e, portanto, a identificação de problemas nestas mesmas famílias e que também podem ser úteis em casos de crianças em situação de pobreza extrema ou com outras dificuldades ao nível da sua aprendizagem. Portanto, um instrumento muito simples de trabalho, com uma ou duas páginas, em que permite facilmente qualquer pessoa ligada a algum movimento ou mesmo à paróquia preencher e perceber quais são as necessidades daquela família. Portanto, nós estamos a tentar implementar isto ao nível da pastoral da cidade de Ponta Delgada, perceber que se é um instrumento de fácil aplicação, estamos a solicitar às pessoas que nos deem feedback de algo a melhorar neste próprio questionário e que poderá eventualmente se resultar nesta pequena dimensão ser aplicado ao nível de toda a diocese e facultado a quem possa realmente precisar. Só o facto de termos essa sinalização, não é, já é uma base para nós percebermos
concretamente quantas famílias nós estamos a apoiar ao nível da Diocese de Angra. E, portanto, o primeiro passo é a sinalização, para depois nós podermos avançar para a intervenção. Temos igualmente colaborado com a Cairos na construção de um projeto, já há alguns anos, que visa quebrar o ciclo da pobreza, não é? E se nós queremos quebrar o ciclo da pobreza, nós não podemos nos centrar só nas gerações que estão agora, mas temos que começar a intervir no público mais jovem, nas crianças, nos jovens. Portanto, a intervenção precoce é extremamente importante. A aposta no desenvolvimento integral das crianças desde que nascem, aliás, desde que, de facto, a família recebe a notícia de uma gravidez, deverá ser trabalhadas essas questões, porque se a criança nasce num contexto próprio e não lhe são proporcionadas ferramentas, se a criança não é estimulada, se aprende com os pais, que de facto deve viver às custas dos rendimentos, etc., portanto, essa criança vai novamente entrar num ciclo de pobreza da qual não se irá conseguir, de facto, ultrapassar. E, portanto, se começarmos a intervir nas gerações mais novas, proporcionando ferramentas, não é? E sabemos que há alguns líderes mundiais que nasceram em contextos extremamente pobres, mas que, atendendo à sua personalidade, à sua garra, à sua força, e, portanto, todos nós nascemos com um grande potencial dentro de nós, e se for proporcionado essas ferramentas a essas crianças e essa autoestima que é necessária para ultrapassar estas situações, certamente poderá ser por aí que poderemos quebrar o ciclo da pobreza na nossa região, porque as crianças de facto são o nosso futuro, não é? E é para elas que também temos que focar a nossa atenção. Existem também, a nível da Diocese, projetos práticos muito interessantes, não é? Só para nomear alguns, temos alguns projetos interessantíssimos feitos pela Caritas da Ilha Terceira, ou mesmo cá na Ilha de São Miguel, na Paróquia de São José, o projeto São Lucas, e eu julgo que é importante nós refletirmos sobre essas experiências, nós reforçarmos aquilo que está bem, perceber, ok, o que é que resultou com esses projetos que são promovidos por entidades que estão ligadas à Diocese. O que é que está a correr bem? Será que estes projetos podem ser replicados noutras paróquias? Como é que podemos adaptar? E, portanto, começar também a valorizar aquilo que de bom se faz e não termos uma atitude tão pessimista, centrada no negativismo. Portanto, a ideia, a meu ver, passa por, em conjunto, nós irmos, para já, reforçando as boas experiências, como já disse, adaptando as mesmas aos contextos, mas no fundo é nós refletirmos e comunicarmos muito a nível de Diocese. Temos que aumentar os meios de comunicação, de forma a também nós consigamos aqui estruturar novos programas de combate à exclusão, dando, claro, protagonismo à pessoa excluída e oferecendo os meios possíveis para o seu empowerment, para a sua autonomia e para que se possa, de facto, construir uma vida o mais digna possível. Portanto, este ano nós criamos com o objetivo de aumentar esta comunicação ao nível da Diocese, criamos o Conselho Assessor de Apoio à Pastoral Social, portanto, que foi o Sr. Bispo Dom João que fez este convite a várias entidades ligadas à Diocese de Angra e, portanto, também colaboramos na criação de uma plataforma que visou aumentar a comunicação entre todos os envolvidos, mas eu julgo que no próximo ano temos, de facto, que reforçar e apostar em mais momentos de encontro com este Conselho Assessor de Apoio à Pastoral, para também nos ajudar a colaborar, a avançarmos, porque no fundo o caminho faz-se caminhando e, portanto, com pequenos passos podemos todos chegar lá. Vitória Furtado, demências, doenças mentais, já são menos tabu, mas já se fala delas o suficiente nos Açores? Não se fala suficientemente delas, Tatiana, não se fala. Há muito trabalho ainda a fazer na nossa região, na nossa Diocese, e sobre essas questões, e mesmo no arranque do próximo ano pastoral, posso já adiantar que no dia 10 de outubro, portanto, vamos de facto fazer um evento só dedicado à temática da saúde mental. Este evento vai ser realizado aqui na Ilha de São Miguel e ocorrerá no Centro Pastoral Pio XII, porque de facto a maior dificuldade para as pessoas se reabilitarem ou recuperarem de um problema de saúde mental está precisamente, portanto, o problema reside
principalmente nas questões relacionadas com o estigma. Portanto, quando uma família se depara com um membro que tem um problema de saúde mental nas suas casas, não é? A primeira reação é, de facto, a negação, não é? A própria família organiza, para já a pessoa, a tendência é negar o problema, e depois a própria família, entre si, deixa passar muito tempo até reconhecer que, de facto, aquele membro está a precisar de ajuda. Isso está muito relacionado com o estigma. Fala-se pouco sobre doença mental, fala-se pouco sobre como é que podemos tratar um problema de saúde mental. E eu costumo dizer muitas vezes, nós se temos a infelicidade de partir um braço, por exemplo, nós não vamos levar 5 meses para nos deslocarmos ao hospital para fazer um curativo ou um tratamento ao nosso braço, não é? E, portanto, o que acontece nas questões relacionadas com a saúde mental é que as pessoas adiam de forma muito frequente a procura de ajuda. E, portanto, aquilo que nós temos que começar a transmitir às pessoas é que a saúde mental é tão importante como a saúde física, não há saúde sem saúde mental. E, portanto, da mesma forma que vamos tratar do nosso braço que está partido, ou os sintomas que nós temos, ou os mínimos sintomas que tenhamos a nível de doença mental, não é vergonha nenhuma a pessoa deslocar-se e procurar um profissional nesta área. Inclusivamente há intervenções muito curtas que podem ser feitas, quer por psicólogos e em casos mais em que seja necessária uma intervenção com a medicação. Há intervenções muito curtas, às vezes as pessoas em 2 consultas resolvem uma situação que para elas era um emaranhado, digamos assim, na sua cabeça, e de forma tranquila resolvem a sua situação. Portanto, nos países mais evoluídos as pessoas já estão muito sensibilizadas para estas questões, de forma fácil procuram ajuda, mas isso está muito relacionado com a vergonha, e nós vivemos num contexto também, no meio pequeno, em que muitas vezes a aceitação não é a melhor. E por vezes o que acontece é que culpabilizam as pessoas por terem aquele tipo de sintomas, não é? Vamos imaginar que uma pessoa está com depressão, se por algum motivo tem que faltar ao seu trabalho, é porque é malandro, existem muitos mitos associados, porque não quer colaborar, porque não quer avançar. Se a pessoa está ansiosa e leva muitas semanas para resolver a sua situação, é porque é uma pessoa que não consegue gerir o seu stress e assim por diante. E, portanto, nós temos todos que perceber que nós somos seres humanos, temos as nossas fragilidades, aquilo que nos une é, de facto, também nós sofrermos, não é? Todos nós somos sujeitos ao sofrimento, e muitas vezes estamos tão centrados no dia-a-dia, nas carreiras, no facto de desempenharmos vários papéis, que não é desejável ou que as pessoas interiorizem a ideia que têm que ser perfeitas, ou super-homens e super-mulheres, e acabam por não depois esconder e camuflar esses sintomas por vergonha. Portanto, temos um caminho muito grande a fazer na nossa região, e o estigma pode ser combatido através de campanhas de sensibilização, e pode ser combatido por cada um de nós. Portanto, a saúde mental é transversal a cada um de nós. Temos de estar atentos às vezes a quem está à nossa volta, e se notarmos uma situação de desconforto, às vezes basta uma conversa tão simples e estarmos ali só a ouvir, porque às vezes as pessoas também têm o receio de não dizerem as palavras certas, mas só o facto da pessoa estar a conversar sobre aquilo que está a passar consigo, já por si só, já tem efeitos a nível cerebral, e a pessoa consegue, de facto, livrar-se de algumas emoções negativas só pela presença do outro, não é? No fundo, complicamos tanto aquilo que é simples, e às vezes bastam pequenos gestos que podem mudar tudo na vida de uma pessoa. Vitória Furtado, o nosso tempo já se esgotou. Da forma mais sucinta que conseguir, o que é que está a ser preparado já para o próximo ano pastoral? Para além do Dia Mundial da Saúde Mental, nós procuraremos reunir no início de outubro com o Governo Regional e posicionar a colaboração da Diocese no âmbito da prossecução da Estratégia Regional de Combate à Pobreza, e, portanto, saber o que é que podemos fazer para colaborar neste âmbito. E em dezembro pretendemos então reunir com o Conselho Assessor da Pastoral Social na Ilha Terceira,
para favorecer essas reflexões sobre a pobreza e outras que poderão surgir. Portanto, vamos este ano arrancar também com o primeiro encontro regional da Diocese de Angra, que poderá ser o resultado de todas essas reflexões e desse trabalho conjunto. Muito obrigada. Vitória Furtado, muito obrigada a nós por nos ter concedido esta entrevista. Parabéns por este primeiro ano, que venham muitos mais e que no próximo ano os sucessos sejam ainda maiores. Obrigada por ter estado no Igreja Açores. Muito obrigada, Tatiana. E nós regressamos na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir na sua Antena 1 Açores.